Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Assim diz a primeira lei, ou a primeira regra, ou o primeiro mandamento da palavra do Senhor. É um texto que nós lemos aqui todos os domingos, nós o conhecemos, nós repetimos esse texto, mas será que nós olhamos para ele com o cuidado necessário para tirarmos lições para a nossa vida? Será que nós temos compreendido esse texto de uma certa forma, de uma forma correta, para que nós possamos cumprir com esse mandamento do Senhor? Será que nós temos olhado para esse texto e pensado no que esse texto transforma a minha vida? Em que área da minha vida ele transforma? O que de fato ele quer dizer? Quais são as palavras contidas nesse texto? Qual é o contexto onde esse texto está introduzido? Qual povo primeiro que leu esse texto? Quem foi que deu esse texto ao povo? Todas essas perguntas, meus irmãos, nós devemos fazer ao texto. Porque numa leitura corrida da palavra do Senhor, que também podemos fazer, muitas vezes nós perdemos muitos detalhes, muitas lições, muitos aprendizados. Mas quando nós passamos a perguntar para o texto a respeito do que Deus quer falar conosco através daquele texto, nós começamos a degustar melhor. É como se a gente comesse uma comida com uma colher pequenininha. Quando a gente é criança, a gente faz isso. A gente vai comendo de pouquinho, que é para durar mais. Principalmente na minha infância, onde a gente não tinha tudo de fartura, se a gente tinha uma bala só, a gente não comia ela toda de uma vez. A tia ia tirando pedacinhos, porque assim a gente passava mais tempo comendo essa bala. Se a gente fosse tomar suco, a gente tomava de pouquinho assim, ó, porque a gente ia ter suco por mais tempo. E com a palavra do Senhor? Nós temos o nosso coração proposto a fazer isso também? A tirar os pedacinhos, a ver os detalhes, para que possamos degustar mais da palavra do Senhor? Nós devemos fazer isso e com muito amor e carinho e alegria. Olhar para a palavra do Senhor e degustá-la, e ver o que de fato ela tem para entregar para nós. Porque esta é a ferramenta que Deus vai usar para transformar o seu coração e o meu. E o primeiro verso da palavra do Senhor, do texto que diz a respeito das regras, dos primeiros mandamentos que o Senhor deu a seu povo, me chama a atenção, meus irmãos, porque o Senhor se apresenta dizendo: eu sou o Senhor seu Deus. E antes disso, no início do verso diz: então Deus falou todas essas palavras. E aí a primeira pergunta que nós fazemos, meus irmãos, é: que Deus é esse? Antes de nós introduzirmos a palavra, porque depois ele diz, falou essas palavras, ele se apresenta como Deus. Então, Deus falou. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que estava se apresentando para o povo? Nós conhecemos a história. E certamente nós lembramos que esse povo logo se desviou. Mas Deus aqui, ele está dizendo assim: eu mesmo quem falei essas palavras. O Senhor falou, Deus falou todas essas palavras. Mas que Deus é esse, meus irmãos? Nós estamos falando a respeito de lei, e logo me vem à memória regras. Quando a gente está brincando ou jogando alguma coisa, sempre tem alguma regra. E pode mais quem é o dono da bola. Ele muda a regra. Se a gente é um bando de crianças e estamos jogando bola na rua, quem é que faz as regras é o dono da bola. Porque se o outro fizer as regras e o dono da bola não gostar dessa regra, o que ele faz?
ele leva a bola embora. Então a gente passa a perceber que aquele que dita as regras, ele tem o maior poder na brincadeira. Aquele que tem o brinquedo, aquele que tem o poder naquele momento, ele pode definir as regras. E quando Deus diz assim, a palavra do Senhor diz, Deus falou todas essas coisas, para que a gente saiba o valor de todas essas coisas, a gente tem que saber o valor do dono da brincadeira, do dono da bola. Quem é o dono da bola? E olha que interessante, meus irmãos, na onde aquelas pessoas adoravam tantas outras coisas, animais, adoravam esculturas, adoravam o próprio corpo, adoravam rituais. Agora Deus vai pedir para que o seu povo seja submisso à lei. Mas que Deus que falou com eles? Um pouco antes do texto que nós lemos, lá no capítulo 19, no verso 16 e 20, diz um pouco a respeito desse Deus. E veja que interessante que quando Moisés foi convidado a subir para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o Senhor deu todo um ritual para que ele fizesse, tinha todo um jeito certo dele fazer, cercar o monte, deixar as pessoas cada uma nos seus lugares. E aí então aconteceu o grande dia. Depois de tudo preparado, o texto vai nos dizer assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Todo o monte Sinai fumegava, tremia. As pessoas se amedrontavam. Tamanha era a manifestação de Deus. E aí quando você olha para o texto e diz assim, então Deus falou todas essas coisas. Mas que Deus que é? É esse Deus que fez o monte Sinai fumegar. É esse Deus que fez surgir fumaças como de fornalha no monte. Falava no trovão. Esse Deus que se apresentou para eles é quem fala todas essas palavras. Quando nós olhamos o decálogo, meus irmãos, nós pensamos, são regras, são leis, são leis para que a gente possa viver uma vida ética e moral. Mas quem foi que colocou essa lei? Quem foi que deu essa lei? E aí nós podemos entender, meus irmãos, o poder, o tamanho do poder de Deus. Trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem, o monte fumegava e tremia, a trombeta soava e deixava eles com medo. Meus irmãos, essa é a apresentação do Deus que nos deixou a regra, que nos deixou o decálogo, que nos deixou os 10 mandamentos.
Sempre que nós olharmos agora para o texto, nós perceberemos a grandeza de Deus, a grandeza do Deus que nos deixou os 10 mandamentos. O quão grande é esse Deus, a ponto de estremecer um monte. Então nós olhamos para o texto com mais cuidado e com mais carinho, porque agora a gente entende a grandeza de Deus, a grandeza do Deus, o poder do Deus que falou todas essas coisas. O único Deus que pode fazer todas essas coisas. O único Deus que demonstrou o seu poder ao seu povo de tamanha forma, dessa forma tão grande, que nos chama a atenção até hoje. Quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, nós podemos perceber que Deus grande é esse que falou todas essas coisas. Que Deus poderoso que é esse que falou todas essas coisas. Que Deus grandioso, glorioso é esse que falou todas essas coisas. E Ele não falou todas essas coisas e depois calou-se. Mas Ele continua falando conosco ainda hoje. Nós dissemos isso. Nós, por intermédio da revelação de Cristo, ouvimos a voz do Senhor. E Ele continua falando comigo e com você. Esse Deus poderoso, esse Deus que pode estremecer o monte, que pode, meus irmãos, soar uma trombeta a ponto de deixar o povo todo com medo. Esse Deus poderoso, glorioso, Ele ainda continua falando nos nossos corações. Ele ainda continua se importando comigo e com você, a ponto de nos reunir nesse lugar, domingo após domingo, para falar comigo e com você. Ele se importa conosco, meus irmãos, a ponto de preparar esse momento, onde nós podemos dividir com os nossos irmãos as nossas experiências, os nossos lamentos, os nossos sorrisos. Ele se importa comigo e com você e nos chama, prepara esse momento e continua falando nos nossos corações. Continua falando que nós devemos perseverar, que nós devemos estudar, que nós devemos preparar cultos a Deus. Continua falando todas essas coisas por intermédio da tua palavra. Esse Deus que estremece os montes ainda continua falando com o seu povo. Ainda continua falando comigo e com você. E o texto que nós lemos disse: eu sou o Senhor seu Deus. Perceba, meus irmãos, que agora o texto nos vai apresentar, ou apresenta naquele momento, esse Deus como Deus do povo, daquele povo, como Deus único daquele povo. Veja, meus irmãos, alguns capítulos depois do capítulo que nós lemos, vai dizer a respeito da escrita das tábuas. E as palavras que Deus falou, meus irmãos, e que o povo deveria seguir, não era uma regra qualquer, ou alguém que inventou alguma palavra ou outra, uma regra como nós fazemos na ilustração que eu dei no início. Mas o texto lá no capítulo 31, no verso 18, vai dizer assim, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja, meus irmãos, que essas regras, que os 10 mandamentos, eles não são apenas uma regra de uma criança mimada que tem a bola ou que tem o melhor brinquedo, de uma criança, meus irmãos, que quer para si toda a atenção.
de uma pessoa, meus irmãos, que quer pensar em benefício próprio a respeito das regras. Mas nós entendemos que essas regras, essas lições, esses mandamentos, eles vieram de Deus, do dedo de Deus. As regras foram feitas pelo próprio Deus. O texto nos diz isso, escritas pelo dedo de Deus. Olha, meus irmãos, que amor demonstrado ao povo. O próprio Deus, o único Deus, Ele escreve os 10 mandamentos para que o povo tenha condições de andar mais perto de Deus. E Ele cuida disso pessoalmente. Ele escreve com o próprio dedo e entrega ao povo, para que o povo tivesse condição de caminhar perto do Senhor. Interessante, meus irmãos, é pensar que os 10 mandamentos, isso tudo aconteceu depois que o povo tinha saído do Egito, e fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito. 3 meses. 3 meses hoje é pouco tempo. Passa voando. 3 meses a gente nem viu e já aí passou 3 meses. Parece que a gente comemorou ontem mesmo Natal, Réveillon, e nós já estamos no 2º mês do ano. Já fazem quase 3 meses que isso passou. Se a gente contar desde o início do mês de dezembro, nós temos quase esse período de tempo. E aí, quando a gente repara no texto, o Senhor vai relembrar eles que Ele é o Senhor Deus. Obrigado, meu irmão. Ele diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Perceba, meus irmãos, que há a necessidade de relembrar o povo que esse que estava falando era o Senhor, Deus deles, que tirou ele da terra do Egito. Mas perceba, meus irmãos, que nós estamos falando de uma história que aconteceu há 3 meses atrás. E se eu perguntar para você uma coisa pequena, talvez você não se lembre. Se eu disser para você o que você almoçou no dia 1º do ano, talvez você não se lembre. Mas, meus irmãos, esse povo, ele foi marcado pela libertação da escravidão. Esse povo era cativo no Egito. Esse povo, eles estavam vivendo debaixo de açoites, porque o texto nos diz isso e nós veremos isso depois. Esse povo, ele estava sendo subjugado por outro povo, que nem era o seu próprio povo, estava numa terra diferente. Mas quando o Senhor, Ele pretende falar com o seu povo, Ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus. Ele tem que relembrar aquele povo, porque aquele povo já havia se esquecido disso. E nós percebemos no enredo da história. Porque enquanto Deus, Ele falava com Moisés, o povo lá embaixo do monte já estava impaciente, querendo voltar nas velhas práticas. E quando a gente segue o texto, a gente entende que enquanto o Senhor se apresentava para Moisés em favor daquele povo, aquele povo já queria construir outros deuses para eles.
Aquele povo já estava a fim de doar as próprias joias, os próprios brincos, as próprias peças de ouro, para que fizesse uma escultura, para que eles pudessem adorar. Mas esse povo tinha acabado de ser resgatado da escravidão. Tinha assistido com seus próprios olhos 10 sinais divinos, que fizeram eles serem libertos. O Senhor tinha abrido o mar para eles passar. O Senhor tinha tirado a água da rocha. O Senhor tinha transformado água salgada em água doce. O Senhor estava mantendo eles com o maná. Mas quando o Senhor vai se dirigir a esse povo, Ele diz assim: ei, eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito. Porque esse povo em pouquíssimo tempo já tinha se esquecido de Deus. E aí nós olhamos para uma história dessa, meus irmãos, e ficamos embasbacados, porque a gente fala assim: nossa, mas como o povo pode fazer uma coisa dessa? Em 3 meses esquecer do Senhor? Esse povo, meus irmãos, sou eu e é você. Tantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por nós, e quantas vezes nós deixamos de reconhecer o Senhor por isso? É como se Deus olhasse para mim e para você e falasse assim: ei, se lembra, eu sou seu Deus, você não está lembrado? Eu fiz isso, fiz aquilo, te sustentei, te dei o livramento, te dei alegria. Mas Deus, quando vai se apresentar ao povo, Ele tem que falar assim: ó, eu sou o seu Deus. Lembrar o povo, reafirmar o povo, porque o povo já tinha se esquecido. O povo estava comendo a comida que Deus providenciava divinamente, graciosamente para eles, mas eles não se lembravam. Vamos construir um bezerro de ouro. Deem as suas joias, as suas peças de ouro, faça para nós, porque aquele que subiu lá, ele não volta mais, ele está demorando muito. Vamos resolver aqui entre nós. A gente funde tudo, as nossas peças de ouro, e nós fazemos um bezerro e lembramos. E o texto, meus irmãos, vai dizer que eles ficaram lá, fizeram altares, queimaram holocausto, fizeram festa, ficaram felizes. O texto diz assim: eles ficaram felizes. Já não se lembravam mais. O nosso coração corrompido, meus irmãos, ele está disponível para fazer essas coisas. Receber de Deus, andar com Deus, viver debaixo do cuidado de Deus e ainda assim se esquecer de Deus. Assim é o meu coração e o seu coração. No capítulo 32, no verso 1, diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo pede um Deus que vai adiante deles. Mas nós sabemos que o próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que chacoalha o monte, o Deus que soa trombetas atemorizantes, o Deus que fumega o monte, Ele é quem era calor para esse povo, Ele é quem era refresco para esse povo, Ele dava de comer e dava de beber, mas o povo reuniu-se em volta de Arão e disse: faça Deus para nós, faça outros deuses para nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos trocado o Deus verdadeiro, o Deus que cuida de nós, por outros deuses, pelo nosso trabalho, pela nossa família.
por uma promoção, por dinheiro, por qualquer coisa que seja, mas nós temos trocado o Senhor. Muitas vezes nós temos trocado o Senhor pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos. Nós temos trocado o Senhor, por N vezes, por muitas vezes nós trocamos o Senhor. Nós não nos lembramos do Senhor, que verdadeiramente nos tirou da escravidão do pecado. O Senhor que veio e que morreu no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos vida. Se passou por pecador, morreu como pecador, para que nós tivéssemos a escravidão do pecado, as algemas do pecado quebradas, para que nós fôssemos livres. Mas muitas vezes nós não lembramos disso. E nós fazemos igual o povo. Vamos fazer uns outros deuses para a gente. Vamos fazer festa. Vamos festejar, vamos nos divertir. Vamos fazer sacrifícios. Vamos levar ofertas de cereais. Nós fabricamos outros deuses, colocamos eles no pedestal e cultivamos esse Deus como se ele fosse o Deus verdadeiro. Nós não nos lembramos que o Senhor nos tirou da escravidão. E no capítulo 2, no verso 11, que foi o motivo da despedida de Moisés do povo, foi porque ele viu uma cena terrível. O texto nos diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O Senhor, quando se apresenta para o povo, Ele se apresenta de uma forma gloriosa, para que o povo possa entender o poder, o tamanho do poder. Ele faz coisas maravilhosas pelo seu povo. Ele faz coisas incríveis para o seu povo. Mas ele tem que lembrar que ele é o Deus do seu próprio povo. Porque o povo já se esqueceu. O Deus que tirou ele dessa situação de escravidão, fazendo trabalho forçado, trabalho pesado, sendo espancado, e nós olhamos para a nossa vida passada, para aquilo que a gente já passou. Não sei se você pode fazer isso, mas muitas vezes nós podemos olhar para a vida passada e perceber que nós éramos esses. Nós fazíamos coisas forçadas, nós éramos espancados, nós vivíamos uma vida que denegria o ser humano, uma vida longe do Senhor, uma vida de escravidão, uma vida de trabalho forçado, muitas vezes uma vida de drogas, bebida, cigarro e que mais lá que seja que a gente tenha vivido. Mas quando nós nos esquecemos de Deus, meus irmãos, a tendência do nosso coração é olhar para essa vida e falar assim: parece que eu quero voltar para ela. Quando a gente perde o foco de Deus, do Deus que nos tirou dessa vida de amargura, de sofrimento, uma vida de pecados, uma vida, meus irmãos, de coisas ruins.
o Deus que nos tirou dessa vida. Muitas vezes nós olhamos para Ele e não reconhecemos mais. E o que muitas vezes acontece é que nós, sem Deus, passamos a olhar a vida que nós vivíamos e desejá-la novamente, sem lembrar que nessa vida nós apanhávamos, fazíamos trabalho pesado. Foi isso que o povo fez. Esqueceu que eles viviam uma vida de servidão. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, Ele relembra o povo de que esse povo ele era cativo, mas que agora o Deus Todo-Poderoso, que tinha libertado eles dessa escravidão, estava ali se apresentando para eles novamente. E então o verso 3 disse: não tenha outros deuses diante de mim. Olha, meus irmãos, vejam que o texto nos apresenta o Deus verdadeiro, o Deus único. Mas ele nos apresenta também o que o povo estava procurando, que era um Deus qualquer que satisfizesse a vontade dos seus corações corrompidos, deuses falsos, que era o que eles estavam acostumados a prestar culto lá no Egito. Então Deus diz assim: olha, eu sou o Senhor, seu Deus. Sou eu quem posso tirar vocês da escravidão. De jeito nenhum vocês podem ter outros deuses. Não tem condições de ter outros deuses que façam as maravilhas que eu posso fazer. É isso que Deus diz a eles, meus irmãos, e é essa a primeira proibição. É um relembrar de que não importa o que eles fizessem, quanto ouro eles queimassem, quanto metal eles derretessem para fazer outras esculturas, essas esculturas e esses deuses criados por eles não iam dar conta de fazer aquilo que o único Deus, verdadeiro Deus, pode fazer por eles e pode fazer por nós. Nada do que a gente pensa que é a solução dos nossos problemas pode de fato ou plenamente resolver e solucionar aqueles problemas. Só o Deus vivo, só o único Deus pode entrar com providência na minha e na sua situação e resolvê-la. Veja, meus irmãos, que esse mesmo povo que cantou uma canção reconhecendo que esse Deus era o Deus deles, em pouco tempo já estava pedindo outros deuses. E caminhando para a conclusão, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para que nós passemos a analisar os nossos corações. Eu vou ler um trecho do cântico que eles entoaram ao Senhor, assim que eles passaram o mar, que o Senhor mesmo abriu. E nós temos em paralelo com isso, o texto onde eles pedem a Arão um outro Deus. E então, meus irmãos, eu peço para que você reflita no seu coração. Você tem entoado louvores ao Deus que de fato tirou você do Egito? Que de fato tirou você da escravidão? Que de fato pode te auxiliar? Ou você e eu, nós temos vivido pedindo outros deuses? Pedindo para voltar à nossa velha vida? Pedindo para viver de aparências, mas ter o coração cansado, esmagado pelo pecado,
Porque Davi diz que o pecado dói o osso. E muitas vezes nós temos sentido a dor do pecado, mas nós olhamos para o pecado e queremos voltar para o pecado. Nós nos distanciamos do Senhor e nós queremos fazer outros deuses do nosso formato, do nosso jeito, moldado com as nossas mãos, com uma cara, com um rosto que seja confortável para nós. Mas Deus, ele se apresenta para nós dizendo: esse Deus não vai servir, ele não vai te tirar da escravidão, porque eu sou o Deus poderoso que tiro da escravidão e você não pode ter outros deuses, você não deve ter outros deuses, porque esses outros deuses não morrerá por você, para salvar você, dará a sua própria vida para que você tenha vida. O povo logo se reuniu e disse: faça para nós, Arão, alguns deuses, faça para nós deuses que vão adiante de nós. O mesmo povo que pediu um outro Deus, lá no capítulo 15, no verso 1 e 2, diz assim, ó: então Moisés e os seus filhos, e os filhos de Israel, entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. São dois paralelos, meus irmãos. Arão, faça outros deuses para nós. Ou cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico. São dois paralelos, meus irmãos, que nós temos que ter nas nossas vidas, termos em vista. Porque muitas vezes nós temos cantado como o povo, pedindo outros deuses. Quando na verdade nós temos que, o nosso cântico tem que se assemelhar com o cântico de Moisés, reconhecendo que o Senhor é quem triunfou gloriosamente, que Ele quem pode lançar no mar o cavalo e o cavaleiro, que Ele é quem é o Senhor da nossa força, Ele quem é o nosso cântico, Ele é quem é a nossa salvação. Nós devemos entoar o cântico que diz: este é o meu Deus, e não há outro, e outros não servem. Eu não quero outros, ainda que seja bonitinho, ainda que seja todo de ouro, ainda que seja a semelhança dos deuses que nós servíamos lá na velha vida, esses eu não quero mais. Eu quero o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus dos nossos pais, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que é a nossa força e que é o nosso cântico, o Deus que é a nossa salvação. Certamente não será fácil nós vivermos assim. Certamente eu e você nós teremos dificuldade de viver uma vida que espelhe isso tudo que nós ouvimos aqui hoje. Mas o convite, meus irmãos, é que nós passemos a olhar a esse texto, entendendo que esse Deus que se apresentou para o povo e que continua se apresentando para nós, é o único Deus a ser servido. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa força.
Ele é o nosso cântico. É para Ele que nós devemos cantar, porque Ele triunfou gloriosamente. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado, está pago. Ele triunfou gloriosamente. Está pago o pecado que você não poderia pagar, a desavença que você não poderia consertar, aquilo de errado que eu não poderia fazer, que eu não poderia deixar de fazer. Cristo Jesus fez por nós. Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele sim teve uma vitória. Ele triunfou gloriosamente na cruz do Calvário. E nos deu esse benefício de vivermos uma vida com vida em abundância nele e que reflete o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. E é por isso que nós cantamos ao Senhor. E é por isso que Ele é a nossa força. E é por isso que os nossos cânticos têm que ser sempre direcionados a Ele. Porque é Ele quem nos salva. É Ele quem se tornou a minha salvação. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver uma vida que reflita essas verdades. Que faça com que os nossos corações se debrucem a Deus, reconhecendo que Ele é o Deus verdadeiro. E não há outro igual a Ele, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Se você puder, curva a sua cabeça, eu vou orar mais uma vez por nós. Deus, nós ouvimos a Tua santa palavra. Certamente nós entendemos que ela pode transformar os nossos corações e nós estamos felizes porque quis o Senhor falar conosco novamente. Muito obrigado porque o Senhor reuniu o seu povo nessa comunidade para falar conosco, Pai, para nos apontar, Senhor, a Tua grandeza e a Tua majestade. Muito obrigado porque o Senhor vive nas nossas vidas, o Senhor fala conosco, o Senhor muda os nossos corações. Muito obrigado porque a Tua palavra nos vem como um bálsamo, nos ensina, nos discipula, nos disciplina. Muito obrigado, Pai, porque nas Tuas palavras nós vemos o Senhor. E o Senhor quis se mostrar a nós através da Tua palavra. E nós nos sentimos satisfeitos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor falou comigo. Muito obrigado porque o Senhor falou com os meus irmãos. Nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor cuida de nós e fala conosco. E nós agradecemos por mais uma vez o Senhor ter manifestado a Sua graça, a Sua glória e a Sua misericórdia falando nos nossos corações. Faça isso mais vezes, Pai, por favor. Nós precisamos ser edificados pela Tua palavra. Seja engrandecido e seja louvado em nosso meio. É o que nós oramos agradecidos. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.